Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre Rugas, uma HQ do Paco Roca. Não sei se é assim que fala o nome dele. Ele é espanhol, pelo que eu entendi. Bom, eu não tenho muito costume de ler HQ assim. É, é algo realmente muito distante da minha rotina, assim. Foi algo que ficou na infância mesmo, né? Eu gostava muito de Turma da Mônica, criança, acho que até foi onde eu comecei a ler, sabe? Mesmo, né? Depois de alfabetizada. Quando começou a lançar o Turma da Mônica Jovem, eu lembro que eu gostava bastante, eu comprava, assim, bastante, então, aquele iniciozinho, né, do Turma da Mônica Jovem eu acompanhei bem. E li um pouco de Naruto também, nos mangás, mas também, assim, bem pouquinho, não foi muita coisa. E ficou, né, depois, acho que na escola eu li Maus, no nono ano, que é um quadrinho bem famoso, mas só assim, não é algo que eu tinha de fato o costume de ler. Dessa vez eu decidi começar, esse ano eu quero explorar um pouco mais, inclusive se você tem sugestões de quadrinhos, etc., deixe nos comentários, porque eu realmente não conheço muitos, então deixe nos comentários que com certeza eu vou querer algumas sugestões para esse ano. Já aproveitando, deixa o seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito. Então esse ano eu decidi que eu queria explorar um pouco mais, eu comecei por esse, né? Rugas, eu peguei sugestão no canal do Rodrigo Vilela, ele tem um canal que chama Ler para Viver. Foi um dos primeiros booktubers que eu comecei a ver vídeo mesmo, então eu gosto de ver alguns vídeos dele. E aí ele tinha um vídeo indicando 5 quadrinhos, já não lembro mais quais, mas eu lembro que eu escolhi esse daqui. Então, Rugas é um quadrinho onde nós vamos falar sobre Alzheimer, né? Sobre a vida de idosos no asilo e as nuances que isso pode ter, né? É muito curioso porque ler quadrinho é uma leitura muito fluida, você termina em um dia, se você quiser, em pouco tempo, né? Flui muito, isso aqui tem mais ou menos 100 páginas, então flui muito rápido, não tem muita escrita, né? Deixa eu abrir para vocês verem. Então, assim, são pouquíssimas palavras, mas você às vezes quer parar um pouquinho a leitura, quer dar uma pausa para observar as ilustrações, para ver, né, as cores, os traços, né, ver esse trabalho artístico. E isso é muito legal porque é, você entra em contato com outro tipo de, né, não só a arte das palavras, mas dos desenhos mesmo, das construções e tal. Então é um outro tipo de observação, é outro tipo de leitura. Tanto que eu estava pensando sobre, né, como eu fiz um vídeo falando sobre como começar a ler e tal. E, enfim, por um lado, quadrinhos acho que é uma ótima opção também. Por outro, eu não sei, porque ao mesmo tempo que ele é super fluido e você lê rápido, é muito diferente da experiência de ler um livro. Então eu não sei se funciona, tipo, ler quadrinho funciona como um preparador de leitura, até porque eu não acho nem que eles tenham a mesma função. Os dois acho que não querem chegar no mesmo lugar, eles são coisas distintas mesmo, sabe? Não sei, estou dizendo só o que eu pensei nesse momento. Se alguém quiser entrar no debate, deixe aí nos comentários. Então esse daqui nós acompanhamos o Emílio, que é esse personagem aqui, que acabou de ser deixado num asilo, porque a família até então não poderia mais se responsabilizar, cuidar dele e tal, e ali ele receberia uma atenção maior. E ali ele conhece outras pessoas e vai falando um pouco sobre essas relações, sobre a vida passada dessas pessoas, né? Já que no Alzheimer a memória do passado acaba prevalecendo, né? Porque a memória de curto prazo fica bem instável, né? Então eles lembram muito da vida passada deles, eles confundem isso, né? Em alguns momentos ele acorda, né? O Emílio acorda e se prepara para ir trabalhar, sendo que ele já não trabalha faz um tempo, né? Então essa memória vem com muita força, né? Fala um pouco sobre esse abandono de famílias que acabam deixando os seus familiares ali, não voltam, vêm com pouquíssima frequência. Sobre
também ser um resultado daquilo que você planta. Então, por exemplo, tem um personagem que ele não é casado, não teve filhos, nem um pet da vida ele teve, então ele realmente está sozinho, né? Não tem quem vá visitá-lo, inclusive, porque é uma consequência, né? O lado triste, né, de alguns familiares não serem mais reconhecidos, inclusive uma senhorinha que ela acaba esquecendo do marido dela e ele vai visitar ela sempre. E ela esquece que ela é casada com ele, ela acha inclusive que ela é casada com outro senhor do asilo e ele vê ela toda carinhosa com ele, mas ela nunca foi casada com ele, né? Então tem esse lado um pouco doloroso também. Esse contato, né, com o diagnóstico do Alzheimer, de saber que é irreversível e que, querendo ou não, sua vida começa a ser um pouco contada, né, com isso. Então é um pouco doloroso, principalmente para quem já teve uma situação como essa próxima, né? Minha bisavó, viveu 98 anos e faleceu em 2022 e teve Alzheimer, né? Os últimos ali 10, 12 anos da vida dela, não, acho que foram 10, convivendo com essa doença e assim, a gente tem uma visão meio caricata do Alzheimer, que só quando a gente entra em contato de fato com ele, que a gente entende como é a doença, quais são os sintomas, como isso se manifesta. Porque algumas coisas que a gente acha, sei lá, é só da idade, na verdade não são, né? Alguns comportamentos são bem específicos e eles se repetem, né, nas pessoas que têm. E quanto mais você souber, né, e quanto antes também é melhor. Você consegue atrasar um pouco esses efeitos, mas é um processo bem sofrido para as pessoas que têm e para as pessoas ao redor também. Você vai vendo, né, isso inclusive é bem retratado no livro, esse esquecimento, né, que aqui eles tratam com as páginas em branco, né. Isso é interessante e triste ao mesmo tempo, né. Então eles vão trazendo alguns comportamentos das pessoas que têm Alzheimer e isso serve até como uma maneira de conscientização para quem nunca teve contato, não sabe muito sobre. Então isso é interessante de saber, né? E eles trazem isso representado em alguns personagens e no fim também tem uma nota do Paco falando que ele foi buscando mesmo esses relatos e depois trouxe isso personificado em alguns dos personagens, né? Enfim, então fica a recomendação dessa HQ. É muito, assim, até dó de usar alguns adjetivos, porque pelo peso da história fica difícil falar, nossa, é muito legal, porque ele tem seu lado sofrido também. Mas vale super a pena conhecer, é muito bonito, as ilustrações, como eles contam a história, a HQ é muito fluido de acompanhar, e também ele consegue trazer grandes reflexões, né? Também é para quebrar um certo senso comum, não sei, que existe até de que a HQ é uma coisa meio para criança, meio né, meio infantil, e não, aqui temos temas bem pesados mesmo, assim, né? Desde o próprio Alzheimer, como também a morte de personagens. Então, assim, não é uma HQ infantil, né? Os temas aqui, até umas conversas de alguns personagens, algumas ações, assim, não são para crianças e, enfim, então conhecer um pouco esse outro lado também. Quero me aventurar mais nisso durante esse ano, obviamente vou trazer aqui para vocês. Então fica aqui a minha primeira experiência com o Rugas. Bom, encerramos esse vídeo por aqui. Como sempre, não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, deixo sempre na descrição do vídeo, como a minha wishlist para você que quer ajudar o canal com novos livros, para produção de conteúdo. Mais uma vez, como sempre, curtam, comentem, compartilhem todos aqueles rituais que são importantes aqui para o canal no YouTube. E é isso, nos vemos numa próxima.